Temos aí um assunto agora bastante interessante, que é a finalidade e o zelo na pregação, né? Um dos motivos ao qual Paulo vem exortar também a Timóteo. No capítulo 4 de 2 Timóteo agora, nós vamos analisar aqui alguns pontos que eu acho que Paulo encerra aqui a carta de uma forma maravilhosa, com muitos ensinos para nós aqui pelo menos uns 10 ensinos aqui a gente pode tirar daqui. No capítulo 4, lá a partir do versículo, vamos ver aqui, versículo 9, versículo 8 em diante. Olha só o que Paulo vai dizer. Capítulo 4, versículo 8. Vamos fazer uma análise agora sequencial aqui, nessa parte do capítulo aqui, só de alguns versículos. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. Isso aqui é tão importante que Paulo está dizendo, olha, a coroa da justiça já está reservada. Já está pronta, já está aguardando. Já está pronta. Né? Aqui, o que a gente pode tirar de lição aqui, da certeza da salvação. Né? A gente às vezes fala assim, mas eu não tenho certeza, a gente não sabe, né, se a gente está salvo ou não. Mas olha a confiança de Paulo dizendo que ele combateu o bom combate, agora ele vai dizer, né, desde agora, nem morreu ainda, mas desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Paulo mostra alguma dúvida da salvação? De forma alguma, né? Tem certeza da salvação. E o crente que sabe da sua vida, dos seus atos, da sua conduta, ele tem que ter essa certeza, né? Ele tem que ter a certeza que se ele partir hoje, ele está partindo com o Senhor. Não é? Como é que está o relacionamento com Deus? Paulo está mostrando aqui que o relacionamento dele com Deus é extremo. E essa é a vida piedosa do cristão. Né? Mas eu estou predestinado à salvação? Não estamos falando disso. Apenas o Paulo agora tem uma garantia, uma certeza. Ele está dizendo, olha, desde agora a coroa da justiça me está reservada. Já está reservada. Eu nem morri ainda, mas já está reservada. E ele ainda apresenta para quando, né? A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Ou seja, lá no final, no arrebatamento da igreja, seja quando for, eu tenho uma coroa já reservada. Desde agora, ela já está reservada. Aqui nós falamos da certeza, né? E Paulo vai continuar ensinando, vai dizer, olha, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. E foi o que ele falou no encerramento, né, que eu li lá no versículo 21, né? Venha antes do inverno, né? O Paulo está pedindo para vir com pressa, venha logo, eu vou morrer. Se você não vier, depois não adianta vir mais. Venha logo, eu tenho pressa, porque eu já estou condenado para a morte. Venha ter comigo depressa. Eu disse agora há pouco que nós precisamos ter alguém do nosso lado, que é amigos mais chegados que irmão. Paulo já estava condenado, já tinha certeza da sua condenação, seu julgamento já tinha passado, mas ele está dizendo agora, olha, eu não quero ficar sozinho. Não é? Então veja que isso é irmandade, isso é fraternidade, né? Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Essa união é o que é importante entre os irmãos. Né? E agora Paulo está dizendo, procura vir ter comigo depressa. Não demora não, Timóteo. Não demora não. Né? Se você demorar não vai adiantar mais, eu já estou condenado, mas não demora não. Eu não quero ficar sozinho. É o que Paulo está dizendo, né? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Veja que ele está colocando que os seus próprios companheiros o abandonaram. Não é? Porque Demas me abandonou. E na vida é assim. Muitas vezes a gente vai se sentir abandonado. Não é? E Paulo se sentiu abandonado. Mas lá na frente ele diz que ninguém se compareceu na sua audiência, mas o Senhor o consolou. Não é? Então ele estava se sentindo realmente abandonado. Não é? Me chama a atenção... Sim. Não, eu estou falando, e ele relata, né, ele ressalva, né, que Lucas, né, vai estar com ele. E ele pede que ele traz mais alguns, né, que seriam úteis, né, para o ministério. Tá, Lucas, no versículo 11, né, só Lucas está comigo. Eu falei de Lúcio, né, agora há pouco. Na verdade é Lucas, tá? É porque na verdade existe aí uma interpretação de que Lucas seria o mesmo Lúcio, que é citado lá em Romanos 16, se não me engano 21, que ele vai citar Lúcio como sendo a sua parentela. Mas isso assim, é só uma
possibilidade, uma indagação justamente pela proximidade de alguns relatos e fatos históricos. Tá? Mas a gente não tem certeza disso. Eu falei Lúcio, mas é Lucas. Tá? Só Lucas está comigo. Né? Não sabemos se o Lucas que escreve Atos, que é esse aqui, se é realmente o Lúcio. Tá? Mas não vamos adotar isso aí. Né? Então só Lucas está comigo. Então veja que ele realmente não estava 100% sozinho, né? Mas ele se sentia, porque até o seu companheiro Timóteo, que estava com ele o tempo todo, não estava com ele, né? Só Lucas está comigo. Então assim, outra coisa que eu posso aprender com Paulo ali um pouquinho antes, né? Porque Demas me desamparou. É você não olhar para as pessoas que te abandonou, para as pessoas que te desampararam. E a gente vive hoje, Claudio, num mundo que muita gente está olhando coisas do passado. Ah, porque lá na minha infância minha mãe me abandonou quando eu era criança, não sei quem me abandonou. E agora Paulo está dizendo, olha, é verdade que Demas me abandonou. É verdade que até o Tito foi para Dalmácia. Quem que era Tito? Né? Nós temos até uma epístola destinada a Tito. E até Tito me abandonou. Então, não fica olhando para quem abandona, para quem nos abandona. E a vida é assim. Muita gente vai nos abandonar. E isso faz parte da vida, da luta, mas o Senhor, Ele está conosco a todo momento. E é o que Paulo vai dizer lá no versículo 17, né? Mas o Senhor me consolou, me fortaleceu, Ele está comigo. Eu não tenha dúvida disso. Né? Agora, versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui a gente precisa explicar um pouquinho a história de quem é o Marcos, para a gente entender bem. Vamos ver lá em Atos 13. Atos 13. Só vamos entender quem é esse Marcos, para você entender algo interessante aqui. A Marcos 13, no versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge, cidade da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João é o Marcos, tá? É João Marcos. Que é quem escreveu o livro de Marcos. E a gente vai saber disso lá no versículo 15. Mas olha o que está lá no capítulo 15. Mas olha o que está dizendo aqui. Que Paulo estava com seus companheiros e lá na Panfilha, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João abandonou eles. João Marcos abandonou eles. Então Marcos abandonou eles no meio da viagem, da segunda viagem missionária. Aí quando você vai lá no capítulo 15, Paulo termina a viagem, estava junto com Barnabé, eles terminam a viagem e precisam ir até Jerusalém. Lá em Jerusalém eles vão fazer um concílio, vão se reunir os apóstolos, vão ver o que é importante para a igreja, o que ficou da lei, o que não ficou. E eles fazem aquela reunião e destinam alguns para levar cartas para a igreja, como um concílio geral, ficou decidido isso, acertado isso, lá em Atos 15. O interessante é que quando acaba o concílio, vai lá em Atos 15 lá. Atos 15, lá no versículo 37. 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Paulo está falando, olha, eles tinham acabado de chegar da viagem, foram para Jerusalém, tiveram o concílio, agora Paulo chama Barnabé e fala, vamos voltar? Vamos ver os irmãos, para ver como é que eles estão? Versículo 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, que é o João que a gente acabou de ler no capítulo 13, chamado Marcos. Versículo 38. Mas não parecia razoável a Paulo levar com eles aquele que desde a Panfilha se havia apartado deles e não os tinha acompanhado naquela obra, que é o capítulo 13 que acabou de falar do João, que abandonou eles na Panfilha. Então, não parecia razoável, ou seja, parece que para Paulo não era bom levar João. Paulo vai dizer, olha, não parece interessante a gente levar esse camarada que nos abandonou lá na Panfilha. Ele deixou a gente no meio da viagem e voltou para Jerusalém. Olha o versículo 39. Houve tal contenda entre eles que se separaram um do outro. Aqui me chama a atenção porque o texto está polido, O texto está bonito. Não me parece razoável. Mas ele está dizendo que houve tal discórdia que eles não puderam nem andar junto mais. Justo. Paulo e Barnabé vão se separar. Ou seja, você acha que o negócio foi fácil ali? Foi discussão. Não, meu amigo. O camarada não vai comigo, não. Paulo não queria. Falou, não, negativo. Esse aqui abandonou nós lá na Panfilha sem motivo nenhum. Vai nos dar trabalho de novo. Agora você quer levar ele? Mas não serve para andar comigo, mas de jeito nenhum. E agora olha o que o versículo 39 vai dizer. Houve tal contenda. O texto só falou que não pareceu razoável. Não é? Tá bonito. Mas houve tal contenda, ou seja, a briga foi tão grande
a discórdia foi tão grande, que, entre eles, que se separaram um do outro. Então Barnabé, acompanhado de Marcos, navegou para Chipre. Barnabé pega e fala, então Paulo, vai pro teu caminho aqui que eu vou para outro, eu vou para Chipre. E pega o primo dele, João Marcos, e leva para Chipre. Mais tarde, João Marcos vai ser ali ensinado por Pedro, né? E ele vai crescer tanto espiritualmente, Marcos, que vai escrever o primeiro evangelho escrito, que é o livro de Marcos. Foi o primeiro a ser escrito e vai escrever e anunciar Jesus como servo de Jeová. Veja o quanto ele cresceu espiritualmente. E o que Paulo fez? Olha, João, Marcos, não, serve para andar comigo não. Mas Paulo, meu primo, vamos levar ele, vamos lá. Não. Houve tal discórdia que não puderam andar juntos. Agora Paulo está reconhecendo que ele errou. Que ele podia ter dado uma oportunidade. Olha o que ele está dizendo no capítulo lá, agora voltando para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 11, né? Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aquele que ele falou lá atrás, lá em Atos 15, que não serve para andar comigo, agora ele está dizendo, olha, traz Marcos, ele me é muito útil para o ministério. E aqui a gente aprende algumas coisas, né? Que não importa o quão cristão você seja, você vai ferir as pessoas. Você consegue imaginar a dor de João Marcos, quando o apóstolo, aquele que ele admirava, ou não, mas era um homem de Deus, e que falou assim, ele não serve para andar comigo? Pode imaginar a dor de Marcos, sabendo que Barnabé, o seu primo, teve que se separar desse homem de Deus, teve que se separar dele, se afastar dele, por causa dele. Né? Então, assim, na vida a gente vai ofender as pessoas, nós vamos machucar as pessoas. Né? Isso faz parte da nossa condição humana. Nesse mesmo contexto aqui, eu fico observando quando Jesus Cristo liberta aquele endemoniado em Gadara, e aquele cidadão, eu me vejo ali naquele momento dizendo assim, eu vou com vocês também, eu quero estar junto com a graça. Não, meu filho. Negativo, volta. Volta lá e avisa os seus. Rapaz, vai ter com os teus. Eu sei que eu amo os meus, mas Jesus me mandar eu voltar lá atrás, isso ia doer demais. Se eu estivesse ali naquela situação, não sei qual seria o meu pensamento. Como é que foi a cabeça de Marcos aqui com Paulo? Agora, que Paulo... não deixava de ser não vou dizer um fã ali, um admirador, né, do trabalho de Paulo. Provável, porque estava acompanhando. Porque nós que estamos aqui só lendo, já nos sentimos imbuídos a querer seguir esse exemplo, não só porque ele nos aconselha a fazer, descer de meus imitadores, mas pelo testemunho aqui revelado, né, dessa escritura. E tão importante que Paulo vai dizer, olha, toma Marcos, Timóteo, eu estou sozinho, mas me traz Marcos, né? E a justificativa pela qual ele quer Marcos é mais interessante ainda, né? Porque me é muito útil para o ministério. Sabe aquele que eu falei que não servia para andar comigo? Então, ele é muito útil. É isso. Por quê? Porque Deus já havia trabalhado a vida de Marcos, ele já havia escrito o Evangelho, né? Ele já havia sido ensinado. Então, isso mostra para nós diversas coisas. A primeira, que você, não importa o quão cristão você vai ofender alguém. Por mais que você não queira. Paulo com certeza ofendeu Marcos. Né? Com certeza Marcos se sentiu triste de falar assim, eu não me aceitou aí, e ainda separou meu tio não pode mais andar com ele, vou ter que ir para o outro lado. Né? Aquilo com certeza causou um desgaste emocional para Marcos. Né? Então, infelizmente é assim. Mas a gente também tem que olhar, agora que Paulo já está velho, já condenado à morte, e Paulo está vendo e reconhecendo e falando, sabe aquele que eu falei que não servia para andar comigo? Traz ele. Eu preciso Não fui dele. eu, mas traz ele porque ele me é útil. Então, muitas vezes, na vida a gente olha para alguns irmãos e fala, não, esse aí não serve para andar comigo. Mas depois de uma obra completa, né, agora ele é lavado e remido no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, não tenha medo de chamar esse irmão e falar, irmão, venha, né, me perdoa. Né, reconhecer que lá atrás eu não dei o apoio que eu precisava, mas esquecer esse passado errado, ou algo que eu tenha feito errado. Né? Paulo poderia muito bem ter falado assim, vamos, coloca ele, vamos ensinar. Por quê? Porque Pedro fez isso. Pedro ensinou Marcos, ao ponto que ele escreveu o Evangelho. Olha que maravilha, nós temos o Evangelho.
de Marcos. E ele foi ditado ali, ensinado por Pedro. Pedro, que viveu com Jesus, fala, olha Marcos, Jesus fez isso e fez aquilo, e Marcos escreve. E é o primeiro evangelho a ser escrito. Agora Paulo está dizendo, traz-me Marcos, porque ele me é útil. Então, é isso. Né? Por mais que a gente veja as pessoas e olhe e fala, olha, não serve, entenda que Deus pode todas as coisas, transformar todos os caminhos, né? E que a gente erra também, né? Não importa se é apóstolo ou não. Né? O versículo 13, ele vai ensinar algo interessante pra gente. Né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. A gente não sabe bem se em Troade foi quando ele pregava lá em 16 de Atos, antes dele ir. Em Troade ele teve uma visão. Paulo estava em Troade e em sonho um homem aparece para ele e diz assim, vem para Macedônia, atravessa para cá, porque nós precisamos ouvir. Paulo acorda e agora sabe que ele tem que ir para Macedônia. E ele atravessa para Macedônia, a região da Filístia, e ele começa a pregar, que é onde ele vai pregar em Tessalônica, e ali vai ser constituída a igreja de Tessalonicenses. Nós vamos gravar depois sobre a condição de dos tessalônicos. Né? E Paulo fala ali dos tessalônicos, e ele passou por Troade. Né? Aparentemente ele volta, agora nós não sabemos se ele deixou os livros lá na segunda vez que ele voltou, né, ou não. O interessante aqui é que ele vai dizer, ó, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Gente, Paulo está condenado à morte, e está pedindo agora para trazer a escritura, está pedindo para trazer os livros e principalmente os pergaminhos, né? Principalmente a palavra de Deus, a escritura. Paulo queria se alimentar da escritura. Ele já tinha feito o quê? Olha o que ele já tinha feito, né? Um pouquinho antes ali, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele já tinha combatido o bom combate. Já tinha feito tudo. Chega, acabou. Já estou condenado à morte. Mas quando você vier, Timóteo, me traz a escritura. Porque eu quero ler, eu quero aprender. A palavra de Deus é isso. Ela tem que fazer parte da vida do cristão. Não importa o calabouço que você está. Não importa a masmorra, a marmetina que você está. Não é? É lugar para leproso, é lugar para condenado. Mas me traz a escritura. Por quê? Porque ele está preso. Mas não a palavra de Deus. Foi o que ele falou no capítulo 1, não é? Que nós lemos. E ele, como é que é? Ele completa, né, essa tarefa para Tíquico, pedindo os livros, que aquele livro, eu acredito, quando ele pede a capa, ele está se aproximando do inverno, naquelas masmorras geladas. Mas quando ele pede o livro, como você disse agora há pouco, ele já estava ciente do seu fim, do seu mártir ali. Mas quando ele pede os livros, ele quer aquecer o coração. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós sentimos o afago de Cristo. Isso aquece a nossa alma. Nós se sente vivo, nós se sente revigorado a cada versículo. Não como uma leitura qualquer de um livro qualquer, mas uma leitura de diálogo com Cristo. Um livro revelado e inspirado. Inspirado. Né? Ele aquece a alma. Amém. Ele aquece a alma. E eu acho que é essa a preocupação de Paulo, quando ele pede essa escritura, justamente para não deixar o frio da consciência humana atingir sua alma. Porque quem está sozinho, quem tem seus companheiros, e esses companheiros, porventura, por algum motivo, saiu de perto, ele está em risco, né, de receber uma friagem na alma. E isso é terrível, isso é terrível. Machuca mais do que qualquer coisa. E é isso, né? Que a escritura esteja em nossa boca, em nosso coração, e principalmente, né, não importa onde a gente estiver, a palavra de Deus ela tem que ser vivida, né? Versículo 14 e 15, para a gente encerrar, ele apresenta algo interessante, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe retribua segundo suas obras, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Esse Alexandre aqui, pelo que parece a história, é o camarada que acusou ele de ter sido quem causou o incêndio em Roma. Esse Alexandre aqui, pelo que nós podemos entender da história, foi aquele que falou assim, Paulo,
era deles, fazia parte da igreja. Olha, sabe Paulo? Ele que foi quem incentivou o incêndio de Roma. E olha agora, é a história, né? A gente não tem realmente a certeza disso, mas se foi isso ou não, mas olha o que Paulo está dizendo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Se foi realmente ele quem fez isso, né, ou não, mas ele causou muitos males ao apóstolo. E agora Paulo não lança uma maldição sobre ele. Olha o que Paulo diz. O Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Eu vou amaldiçoar ele? De jeito nenhum. O Senhor lhe retribua conforme as suas obras. Né? Deixa o julgamento para o Senhor. Né? É Deus quem nos julga. É Deus quem julga. Você não foi chamado para julgar ninguém. Você foi chamado para abençoar as vidas. Você foi chamado para ser canal de bênção. E agora Paulo está dizendo, Alexandre do Latoeiro causou-me muitos males. Olha, ele me causou muito mal. Olha o que ele fala no versículo 15. Guarda-te também dele. Isso é um aviso. É um conselho. Toma cuidado. Porque resistiu muito às nossas palavras. Cuidado para que você também não, para que ele também não te cause mal. Está até preocupado com a vida da igreja de Timóteo. Olha, cuidado, Timóteo, para que ele também não te cause mal. Porque ele me causou muito mal. Mas o Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Ele não joga uma palavra de maldição. Será que um apóstolo desse podia falar assim, Senhor? Frita ele. Frita. Né? Senhor, o senhor falou que podia bater os pés. Eu vou bater o pé, né? Vou entregar a alma dele a Satanás. Né? Igual ele faz em 1 Coríntios. Vou entregar a alma dele a Satanás. Entrega, Senhor, né? Esse homem com essa intimidade toda com Deus, o que ele vai dizer? Não lhe retribua mal. Meu Deus, o Senhor que julgue. O Senhor que dê conforme a sua obra. Eu não. Né? E muito crente amaldiçoando. Sabe? Pegando 12 de Gênesis, né? Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e lançando maldição. Não, isso aí, que Deus faça justiça na tua vida e tal, né? Meu Deus, que é isso? Ore pelo teu irmão. Olha só a condição de Paulo, se realmente ainda foi esse camarada que causou esse mal, né? De qualquer forma, se não foi esse, ele causou muitos males ao Paulo. Ele ainda vai dizer, o Senhor lhe retribua segundo as suas obras. Longe de mim, não cabe a mim fazer juízo, justiça. Deus lhe retribua. Né? Que seja na justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é que é correta. Não é? Então, que seja na justiça de Deus. Né? Então, não faça. Aqui a gente pode tirar a seguinte lição, né? Esse mal deliberado que foi feito contra Paulo, né? Não lhe retribua o mal. Né? Você foi chamado para abençoar, para ser canal de bênção, para onde passar, ser bênção. Né? Seja uma bênção. Uma bênção. Olha o que ele está ensinando a Timóteo. Amém? Se tu uma bênção. Não é? Onde colocares a Glória planta a Deus. do teu pé. Não é? O crente chegou para abençoar. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado aí pela atenção, né, a compreensão de cada um que vai assistir esses vídeos. E você que assistiu, não deixa de ler essa carta. Né? Agora que você viu aí toda essa visão, esse panorama, né? Esse conceito, quando é que Paulo escreve, onde é que ele está preso, ele é malfeitor agora, sendo acusado pelo incêndio em Roma. Agora que você conhece toda a história da carta, por que ele escreve, para quem ele escreve, o que ele está aconselhando, né? Leia essa carta, eu tenho certeza que a leitura agora ficará muito mais fácil e que Deus vai abençoar grandemente o seu entendimento e a sua vida. Amém? Ou seja, né, Rodrigo? Leia, assista o vídeo com a Bíblia na mão, acompanhando, e aí a tua leitura vai ficar muito rica. E você vai ter oportunidade de enriquecer muitas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paz do nosso Senhor possa estar com cada um e que isso seja somente uma semente de muitas que serão propagadas através da sua vida. Amém? Amém. Obrigado, Rodrigo. Amém. Deus abençoa. Obrigado, Eu quero agradecer essa oportunidade, a confiança do Rodrigo. É um amigo muito chegado. Um professor que Deus nos concedeu por um tempo. E quando não vou dizer que ele vai nos abandonar, né? Estiver longe aí, nós vamos estar ligados aí através da mídia, que essa nos permite. E assim o ministério da gente possa ser abençoado. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado.